Bom dia. Acabou-se a papa doce, como já percebeu, não é? Ou seja, dias fora, duro e não sei quantos, acabou-se a papa doce. Eu estou de regresso a Lisboa e você está com a cor do dinheiro do dia 26 de agosto do ano da graça de 2019. Meu Deus, como está a correr tão depressa este mês. Estamos quase no final da época das romarias, festarolas e por aí adiante, e feirinhas pelo país fora. A propósito disso, no sábado veio de estar na Feira de São Mateus, em Viseu, uma das minhas preferidas, para tentar tomar o pulso à situação. Eu acho que aquela feira representa, ou melhor, é um bocadinho o pulso da atividade económica, não é só da região, mas também de como o país respira. Eu sei que vou chamar exagerado, mas olha, é exatamente isso que eu penso. Bom, de regresso à cor do dinheiro, vamos lá tentar perceber o que é que eu tenho para si esta semana. Muita coisa, como é habitual, inclusive algumas deixei já ficar à partida para a edição da manhã. E vamos começar por onde? Vamos começar naturalmente pelo período antes da ordem do dia e para falar do jogo de empurra entre a Procuradoria-Geral da República, a Polícia de Segurança Pública e a Segurança Social. Você recorda-se, tocámos aqui neste assunto na semana passada, no final da semana passada, o caso das duas gêmeas da Amadora que estavam em situação deplorável, sem condições de higiene, problemas de saúde pública, não iam à escola, não tinham educação conveniente, eram negligenciadas. O assunto começou logo a merecer, nós avisámos, nós dissemos, ninguém conseguiu apurar e o diabo a quatro. Bom, na sexta-feira, depois de ter feito o comentário, apercebi-me logo do jogo de empurra entre a Procuradoria-Geral da República, entre a Polícia de Segurança Pública e a Segurança Social. E isto porquê? Porque no início da semana a Procuradoria terá dito que tinha colocado questões à Polícia de Segurança Pública e à Segurança Social sobre o paradeiro das duas meninas, porque parece que elas já estavam referenciadas. Bom, ia dar a entender que nunca teve resposta. Bem, não perderam pela demora, porque a PSP e a Segurança Social vieram logo dizer que não receberam qualquer pedido da PGR. Bom, a mim não me compete estar aqui a fazer perguntas, nem ser investigador, nem estar a fazer acusações a B ou C. Mas qualquer cidadão, nem é preciso ser analista, faz uma pergunta óbvia. Oh, meus rapazes e raparigas, que é para não haver aqui problemas de género, vocês ainda não perceberam que isso é o menor dos problemas? Não. É que aquelas duas meninas estiveram negligenciadas uma série de anos. E isso sim é que interessa. E o que interessa aqui é perceber o dano que esta situação já provocou àquelas crianças. Ou seja, elas vão ainda a tempo de ser recuperadas na sua educação e no ensino? Os traumas que têm devido à negligência e aos maus tratos são recuperáveis ou não? Isto é que interessa. Já agora, enquanto vocês discutem este atira culpas para cima deste e para aquele, enquanto sacodem a água do capote, há duas crianças que foram negligenciadas. E há muitas mais pelo país fora. Portanto, o mais importante aqui não é, olha, foste tu, foi aquele ou fui eu. O mais importante é perceber o que é que tem que ser feito de uma vez por todas para evitarmos que 3 organismos que têm intervenção nesta matéria andam às aranhas e passa-lhe tudo à frente dos olhos, mas não veem. É nisto, é na violência de género e outras coisas mais. Isso é que nos devia preocupar. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, já vamos quase com 1000 pessoas em direto, Amazónia. Bom, desde o final da semana passada tem sido um churrilho de notícias / informação sobre os incêndios da Amazónia. E a tendência aqui é para começar a politizar o problema. É verdade que o problema é politizável.
Mas o que não deve acontecer é começarmos a chamar isto um problema de esquerda ou um problema de direita, e porque está lá um maluco no poder, você sabe que eu não tenho simpatia nenhuma pelo maluco, lá está, igual ao Trump, começar a dizer, isto é um problema, não sei das quantas, favorecer isto e aquilo. Primeiro ponto, a Amazónia, há uma série de anos, tem um problema de fogos, mas não é de negligência, é um problema de fogos e queimadas, fogo posto pelos interesses, pelas corporações que estão a tentar dominar a zona, nomeadamente madeireiros, nomeadamente grandes fazendas agrícolas, que precisam de conquistar terreno para o seu pasto e para outras coisas, e para plantar, inclusive, determinado tipo de produtos, soja, nomeadamente. Bom, isto sempre aconteceu. O que é que pode estar a acontecer agora? É o fechar do olho de Jair Bolsonaro a uma série dessas práticas. Não é que elas não acontecessem. Esse é que é o problema. E, portanto, novamente aqui, em vez de andarmos com o dedo finger pointing, não é, para este e para aquele e chamar nomes isto e aquilo, o que é importante é perceber o que é que nós, humanidade, nós que não estamos no Brasil e, portanto, não temos soberania sobre o Brasil, e é bom não esquecer isto, podemos fazer para, de bom grado, ou então com pressão, levar aquelas pessoas a cumprirem, nomeadamente os políticos, o governo brasileiro. Isso é que interessa. E sobre isso, vamos ao último ponto, que tem a ver com as divergências entre António Costa e Emmanuel Macron. Não sei se reparou, no fim de semana, Macron disse que se punha a hipótese da União Europeia não aplicar aquele acordo com o Mercosul, que esteve a ser negociado durante algum tempo, durante muito mais de 20 anos, ao Brasil. Bom, isto é uma insensatez, dito e feito desta maneira, mas já percebeu, Macron quer liderar a frente internacional contra as mudanças no Brasil, ou melhor, a favor das mudanças no Brasil, e portanto faz estes exageros. António Costa respondeu logo, não faz sentido nenhum estar a penalizar o Brasil por isto, porque o que faz sentido é nós contribuirmos para que o Brasil mude. Repare neste pormenor, eu vou dizer-lhe já uma coisa, estou à vontade porque eu concordo com o Primeiro-Ministro, ok? Fofinhos, estou a elogiar António Costa. Acho que António Costa fez muito bem de ter dito isto. Agora, onde é que está o problema? É que, se fosse um governante de direita a dizer isto, o Partido Socialista tinha-lhe caído em cima. O PCP e o Bloco de Esquerda tinham-lhe caído em cima, violentamente e com todo o peso que pusessem em cima da pessoa. E vale a pena assinalar esta divergência de comportamento conforme quem está no poder, se é uma figura de esquerda ou se é uma figura de direita. Bom, adiante, neste período de ordem do dia, já se faz tarde, e para referenciar o que agora? Bom, a cimeira do G7. Macron fez todo aquele esforço, foi intencional, aquela campanha, por causa da visibilidade que o G7 tem nestas alturas em todo o mundo. Mas no G7 o que é que saiu de lá? Não saiu nada de novo, a não ser o pormenor de ele ter sido mandatado, um bocado envergonhadamente, Trump não quis reconhecer isso, para negociar com o Irão. Mas tirando isso, Brexit resolveu-se alguma coisa? Não. Boris Johnson insiste na ideia de que tem que se renegociar aquilo, a União Europeia não está pelos ajustes, e ele diz, se não há acordo, se não revemos o acordo, não pagamos 39 mil milhões de euros. Bom, isto é uma ameaça porca, percebe? Que nunca devia ter saído da boca de uma pessoa com responsabilidade. E só isto mostra como aquele indivíduo é um perfeito idiota do ponto de vista da responsabilidade. Ele que tem cabeça, depois tem estes comportamentos idiotas. E porquê é que isto não devia ter sido dito? Olha, primeiro porque o não pagar depois é arguível do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. E a Inglaterra ainda pertence à União Europeia. Em segundo lugar, porque isto vai passar para os parceiros ingleses e futuros parceiros uma ameaça preocupante, que é estes fulanos negociam, participam, acordam e depois, quando chega a hora de cumprir e não cumprem e são penalizados, não pagam. Ora, não há pior veredito na escala internacional para um país que faz isto. Portanto, inteligente, fantástico, culto, não é? Educado Boris Johnson deve estar a matutar nisto agora. Até porque, a uma certa altura, a jornalista tem-lhe o microfone e diz assim, ouça lá, você acha que vai fazer melhor do que já está a ver? E ele mesmo fugir a boca para a verdade, claro que vamos fazer. Mas pensou duas vezes. E ainda bem que pensou. Porque a resposta foi, bom, é difícil e tal, e fugiu àquilo. Agora, o que é que não saiu de novo do G7?
ainda outro pormenor. Foi aquele namoro descarado do Sr. Donald Trump a Boris Johnson. Este indivíduo não deve ter ainda percebido que vai ser pisado pelos Estados Unidos na primeira oportunidade. Mas, enfim, deixá-los, não é? A democracia tem esta virtude, que é elegermos idiotas, às vezes, para o poder, não é? Podem ser muito inteligentes politicamente, às vezes são os idiotas, não é? E depois, o povo é que paga. Mas como o povo é que paga, como é que o povo é que votou neles? Bom, aguentem. É a mesma coisa que eu costumo dizer à malta de cá, aos meus amigos de cá. Bom, ponto seguinte. António Costa, divergência com Emmanuel Macron, que já falámos, e já agora reparar aqui neste ponto, que é bom que haja acordo de regime nesta matéria entre o Governo e a oposição. Primeiro ponto, vamos então à agenda de hoje, 1100 pessoas em direto. Lembra-se do assunto de quinta-feira? Eu falei aqui nele com alguma reserva, porque não estava confirmado, a história das ambulâncias. 75 ambulâncias por comprar para o INEM. Repare, não é para os bombeiros voluntários daqui, bombeiros voluntários dali, ou uma associação de... Não. INEM. Instituto Nacional de Emergência Médica. Aquele organismo que é suposto ir rapidamente quando há um problema de saúde grave ou risco de vida, salvar pessoas. 75 ambulâncias por comprar, disse Jaime Marta Soares. Ambulâncias com 15 a 20 anos de serviço. O pedido para gastar, que já estava, já lá vou, no orçamento do INEM, engavetado na secretária do Sr. Ministro das Finanças. Você reparou como, na própria sexta-feira, ficaram todos à rasca no Ministério. As rádios, os jornais começaram a telefonar e vamos esclarecer depois o assunto. Era o quê? O que é que isto quer dizer normalmente? Bom, vamos arranjar uma saída jeitosa para este problema, que é um problema de imagem, que é um problema de má comunicação, má bad press para o Governo. E a resposta foi, não, está a ser analisado. Espera aí, há quanto tempo é que estava a ser analisado? Primeiro. Segundo, não, mas isto não estava no orçamento. Pois, o problema é que o INEM tem dotações próprias, não é? E não tem de andar a perguntar ao Sr. Ministro das Finanças, olha, posso comprar esta ambulância Zeca? E aquela? E se for disto e daquilo? Isto é gestão à Dr. António de Oliveira Salazar, imposta no Estado nos anos 30 do século XX. Veja só como um governo socialista segue as práticas do Dr. Salazar. Eu não sei se recorda, mas no início dessa legislatura, para aí ao final do segundo ano, a doutora Teodora Cardoso, que na altura ainda era Presidente do Conselho de Finanças Públicas, alertou para o facto de a administração pública portuguesa continuar a ser gerida com os mesmos princípios do salazarismo. Era a isto que ela se referia. Diga-me uma coisa, você acha que faz sentido um Ministro das Finanças tutelar e controlar a despesa de um hospital aqui e ali? Não! Faz sentido controlar a despesa deste ou daquele instituto, seja o INEM ou outra coisa qualquer, ao pormenor? Não! O que faz sentido é fazer crescer os serviços do Estado, em termos de responsabilidade. Que é assim, meus senhores, está aqui o vosso orçamento, vocês vão geri-lo, mas atenção, vão dar contas daquilo que estão a fazer. E se não cumprirem o que está estipulado no próprio vosso orçamento e no vosso plano, vocês são penalizados. E não é só penalizados orçamentalmente, é penalizados pessoalmente, os gestores que lá estão. Isto é que tem que ser feito. O drama disto tudo é que o Estado português, como a sociedade portuguesa em geral, tem horror à avaliação, percebe? Não sabe avaliar, tem cagaço, como diz um amigo meu, de avaliar. Porquê? Porque depois vem alguém para a televisão, para o jornal, fui penalizado, e depois a malta em Portugal tem esta mania do coitadinho, mesmo quando as pessoas fazem as borradas. E, portanto, isto continua igual. Bom, moral da história. O senhor Ministro das Finanças efetivamente congelou a compra das ambulâncias. Não há volta a dar. Pode vir dar a desculpa que quiser, aquilo foi um congelamento como muitos que o Estado já fez nos últimos 4 anos. Bom, segundo ponto. Então o INEM esteve calado sobre esta matéria porquê? Tem medo do Governo? O Presidente do INEM tem receio de ser afastado? A direção do INEM assustou-se com a possibilidade de, se vamos pôr a boca no trombone e somos corridos daqui para fora. E então? As pessoas não podem estar à frente de instituições públicas com este espírito de, deixa-me lá proteger o meu rabinho, não é?
Tem de haver responsabilidade, tem de haver responsabilização. Repara uma coisa. Então o INEM está farto de ser atacado porque não dá resposta, porque chega tarde às coisas, porque não consegue responder a tempo a acidentes. E sabe que tem falta de meios, nomeadamente estes materiais, e está calada perante uma situação destas. É preciso ser um Jaime Marta de Soares, que é mais conhecido por ser incendiário, a vir denunciar esta situação. Mas que falta de vergonha! É preciso ser o presidente da Liga de Bombeiros a denunciar este ato criminoso. Não tem outro nome. Com a saúde no estado em que está. Bem, que falta de vergonha. Bem, terceiro ponto da conversa de hoje, a entrevista do nosso querido líder, António Costa, ao jornal Expresso no fim de semana. Primeira questão. Como é que devemos interpretar a entrevista de António Costa? Naturalmente, tendo em conta o período eleitoral que estamos a viver. Bom, o Primeiro-Ministro foi aquilo que foi mais divulgado no fim de semana. Há uma parte da entrevista sobre economia e já lá vamos a seguir. Mas eu, quando comecei a ouvir as manchetes no sábado, realmente a primeira coisa que fui ver foi, espera aí, este indivíduo atira-se ao bloco, não é? E diz, taxativamente, que é melhor dar mais apoio ao PS. Deixa-me lá até eu ir buscar a manchete do Expresso, que é para não ter dúvidas. Um PS fraco e um bloco de esquerda forte significa a ingovernabilidade, diz António Costa. Bom, isto foi um ataque claríssimo ao bloco de esquerda. Porquê é que António Costa faz isto? Naturalmente, aliás, está no artigo do Jornal de Negócios que eu escrevi hoje, naturalmente, porque é muito fácil, que é, o bloco de esquerda está com intenções de voto em alta, face a 2015. Ora, quanto mais votos forem para o bloco de esquerda, menos vão para a ala esquerda do PS. E, portanto, o risco de não ter maioria absoluta aumenta com isso. Mas há elogios ao PCP, que é um partido previsível e não sei o quê. Então, porquê o elogio ao PCP? Se o PCP também subir, também põe em causa a maioria absoluta. Mas o problema é esse, é que o PCP não vai subir. O PCP está sob forte ataque da sua base, do seu eleitorado, da sua base eleitoral, por causa da cooperação com a geringonça nos últimos 4 anos. O perigo imediato é o Bloco de Esquerda. Qual é o risco aqui? É que António Costa fez aquilo que raramente faz. Foi blunt, foi direto, duro, foi cruel no ataque que fez ao Bloco. E isto é um risco. Tem uma vantagem muito grande. É pôr a gente da esquerda, moderada, do PS e também dos outros partidos, nomeadamente da própria direita, o PSD, a dizer assim, espera aí, este tipo tem razão, se calhar é melhor dar a maioria absoluta a esta malta, porque o Bloco é um problema. E é um problema de quê? De imprevisibilidade. E sobre este aspecto eu vou abrir aqui um parênteses. Daqui a uns meses estava a conversar com um membro do Governo, muito bem colocado, aliás, que me dizia que quando eu às tantas conversava sobre o Bloco e o PCP, a relação entre os dois partidos e o Governo, a pessoa em causa dizia-me assim, não, olha, sinceramente eu lido muito melhor com o Partido Comunista Português do que com o Bloco de Esquerda. E eu fiquei assim lá para aquilo, olha lá, mas isto é conversa fiada? Ou de facto existe alguma ponta de verdade? Bom, e percebi pela conversa e pelos meses seguintes e pela forma como o Governo lidava com o assunto que isto é verdade. O PCP é aquilo, é ortodoxo, mas isso é uma vantagem para o Governo, porque mostra ao Governo até onde é que pode ir e onde é que não pode ir. Eles sabem com o que contar, com o PCP. O Bloco é um sarilho. O Bloco diz uma coisa agora e outra completamente diferente à tarde. Conforme dê jeito à agenda populista da camarada Catarina Martins. O Bloco tem sempre o maior irrealismo nas suas propostas. Olha, repara uma coisa. Juram pelo SNS, são coniventes com o congelamento das ambulâncias e com a desgraça que vai pelos hospitais. Juram pela reestruturação da dívida, passaram os últimos 4 anos a pagar a dívida. Agora dizem que querem contratar 120 mil funcionários públicos. Eu vou guardar essa para amanhã também. Portanto, está a ver, é uma coisa agora, é outra depois. Aquela cartilha varia conforme o caniço. Vem o pessoal para a esquerda, vai para a esquerda. Vem o pessoal para a direita, vai para a direita. Percebe? Isto é o Bloco. Isto causa transtornos ao Governo. Agora,
Qual é o problema disto tudo? É que a forma como António Costa falou do Bloco pode provocar um backlash. E Marisa Matias e Catarina Martins foram muito inteligentes no fim de semana. Palmas para a estratégia. Que foi, este gajo foi tão mal criado, não é? Que agora vamos fazer aqui de coitaditos, não é? Que é para provocar o efeito oposto. E dito e feito. Marisa Matias no sábado, Catarina Martins ontem. E mais, elas passaram uma lição de humildade, então precisaram de nós durante este tempo todo e agora já nos estão ao pontapé no baixo ventre. Mas que é isto? Isto passa uma mensagem, até gente do PS, eu conheço gente do PS, que no fim de semana ficou incomodada com o ataque do Primeiro-Ministro ao Bloco de Esquerda. E portanto isto pode provocar o efeito oposto. Razão pela qual no fim de semana, ontem António Costa veio logo dizer, não, Catarina Martins, leia tudo o que eu disse e tal. Está a ver? É como aquela história de já mandou a boca, depois pode vir a correção, mas a verdade o que vai contar para trás é a boca. E isto é que é o problema de António Costa. Houve gente do Partido Socialista, inclusive conselheiros do Primeiro-Ministro, que ficaram horrorizados com aquilo. E ficaram horrorizados, inclusive com a reação do Bloco e da opinião pública, uma melhor parte da opinião pública dos comentadores, àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Daí a reversão do fim de semana. Mas agora vamos ao PCP. Aliás, deixe-me lá ver as horas, porque... 8h20, meu Deus. Bom, vamos deixar a forma como o Primeiro-Ministro falou do PCP para amanhã. E porquê? Porque já percebeu, o objetivo dele primário é eu quero a maioria absoluta. Se eu não tiver a maioria absoluta, é para que faça agora com o PCP. Eu acho que não é bem assim. Há ali o PAN na equação também, mas o PCP. A questão é, o Primeiro-Ministro parece que está a contar com os ovos no rabito da galinha, o PCP. E eu acho que não vão ser favas contadas. E amanhã vou pegar nesse aspecto. Bom, ponto seguinte, que é para ver se a gente termina isto sem exageros hoje, que é este ponto aqui. Costa acha que o BCP vai ser igual ao PCP dos últimos 4 anos, vamos deixar isto para amanhã e vamos explicar porquê. Agora, vamos à parte económica da entrevista. É que, se você ler aquilo bem, com cuidado, e até nas entrelinhas percebe que há ali uns alertas do Primeiro-Ministro, até para justificar o apelo do voto no PS, aos problemas que a economia pode trazer, nomeadamente às dificuldades que podem advir no futuro de alguns problemas que se passam com a economia mundial, nomeadamente com a economia europeia. Bom, nós falámos isto aqui na semana passada, nós abordámos esse assunto aqui na semana passada e ficou implícito que o Governo já começou a perceber que desta vez pode mesmo haver um problema a caminho e que está bem expresso nos números negativos que a Alemanha registrou no segundo trimestre do ano. Bom, o ponto é este. Isto é estratégia eleitoral do Primeiro-Ministro? Ou seja, ele quer, com isto, assustar a malta para levar a votar no PS, ou ele já percebeu que existe mesmo um problema no horizonte e o risco é grande? Eu acho que são as duas coisas. Ele quer utilizar aquilo para puxar o voto para ele e, ao mesmo tempo, sabe que pode vir aí um problema. E o próprio Governo, internamente, já anda a analisar isto. A sorte dele é que isto já não vai a tempo de influenciar as eleições. Bom, mas do ponto de vista eleitoral dá muitíssimo jeito. Isto vai funcionar, veremos nas próximas semanas e particularmente no dia 6 de outubro. Eu acho é que esta estratégia tem muitos riscos e acho que não tenho a certeza se o eleitorado está na disposição de lhe conceder a maioria absoluta. Mas enfim, isto é futurologia, haveremos ver nas próximas semanas. Chegamos ao final do programa de hoje, eu transferi 2 coisas para amanhã, como se percebeu, ainda há mais uma, avaliar o programa Regressar, ok? Olha, analise bem que depois temos aqui uma conversa sobre isso. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã, ainda não lhe posso dizer quando é que regressa o Think Tank, e nem o Deals on Wheels, também está de férias, é verdade, houve pessoas que já me perguntaram isso, mas olha, o que não está de férias é a Cor do Dinheiro, amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo e para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.